Vamos chamar meu querido Thiago. Esse craque, eu conheci ele no sertão de Pernambuco. Eu conheci ele no sertão de Pernambuco fazendo bem, em cima de um caminhão de cesta básica, distribuindo cesta básica para os amigos do bem, que é outro projeto que a gente apoia demais. Hoje vai passar filme dos amigos do bem aí, Paulinho? Vai. Coisa boa, eu sei que você... Mas o Thiago, conhecemos lá em cima de um caminhão, né, Thiago? É verdade. Primeiro, boa tarde a todos. A Alcione fala que quem é amigo do bem é amigo dela, eu sou amigo dela, e tive o privilégio de conhecer esses caras lá. A gente pegou um ônibus de Recife até o IC, no interior de Pernambuco, no meio do sertão, para ver um projeto maravilhoso. Eu sou nordestino, então eu tenho uma queda adicional por eles. A gente é apoiador, faz vários projetos com a Alcione. É muito legal ter vocês lá. Quem não conhece, recomendo que procure aí na internet, tente participar, porque realmente eles fazem um negócio que é sensacional. É o projeto mais sério, tem muitos projetos sociais sérios nesse país. É sério e completo. Isso que eu ia falar, é o mais sério, mas tem muitos sérios, mas é um projeto que tem início, meio e fim, não é assistencialismo pelo assistencialismo. E eles têm uma coisa mais bacana ainda, que eles é um projeto automultiplicador, vamos dizer assim. Todo mundo que Alcione, são 150 mil pessoas que dependem da Alcione, né, Thiago? Isso. É sensacional, porque você vê muito projeto que é assistencialista, né? Está com fome, eu vou dar a cesta básica. Precisa de um médico, eu vou oferecer um médico, mas lá a consciência que eles têm é de que a transformação vai se dar ao longo do tempo e através das gerações. Então, é um projeto que tem 30 anos, e óbvio, quando você pega um adulto que nasceu, que se criou no sertão, ele não consegue ir muito além daquilo. Tem uma dificuldade para, inclusive, gerar renda lá. E o que eles fazem é dar saúde e educação para as crianças, dar trabalho para os adultos, mas transformando aquela geração. A coisa mais bonita de se ver do Amigos do Bem são os jovens lá. Hoje eles têm por volta de 900 mil jovens que já são fruto dessa geração transformada. Todos eles na faculdade já formados, gente que fala inglês, gente que viajou para fora. E de uma vontade assim maior do que tudo. A gente falou aqui de manhã sobre contratação, dificuldade, etc. E eu acredito muito na vontade lá, da vontade de trazer todo mundo para cá. E esse é o desafio do projeto, não é fazer isso. É como é que a gente cria renda, como é que a gente cria trabalho e condições das pessoas prosperarem lá no sertão. Isso é que é bonito. A Alcione vai descobrindo a vocação de cada região. Aqui é castanha. Então ela vai para a fábrica de castanha e ensina as pessoas a trabalhar. Qual é a chance? É aquela história do primeiro emprego, né? Não exige experiência. Pô, eu nunca trabalhei, então, e aí, como é que fica, né? Ela não, ela ensina. Então, ela tem fábrica de castanha, fábrica de conserva, de frutas. Ela tem uma fábrica de costura. A costura é talvez uma das únicas atividades que você consegue transformar, assim, que é fácil de ensinar, fácil de ver que não usou muito isso, ela se inspirou lá. E uma dessas fábricas, aliás, todas as fábricas de costura produzem as nossas sacolas, que a gente vende nas lojas e reverte para ele. É uma das formas de gerar renda. A coisa mais linda do mundo. Você vai lá e é tudo um primor, muito organizado. Tem uma curiosidade, né? Olha como é complexo esse lance do terceiro setor, né? Nós fomos, né, lá pro sertão, né? Realmente muita pobreza, nunca tinha visto tanta pobreza assim. Se a gente acha que a gente conhece pobre, assim, não conhece. A pobreza realmente está lá. E aí, né, por conta dos nossos contatos, do que a gente tem e tudo mais, eu lembro que a gente chegou do lado da Alcione e falou assim: Alcione, a gente tem muitos contatos legais, empresas, inclusive suíças, que poderiam ajudar a otimizar mais, né, o seu processo de produção aqui das castanhas de caju e tudo mais. Tá? Ela falou assim: Paulinho, como é que a gente faz isso? Se eu automatizar esse processo, o que vai acontecer? Eu vou tirar a mão de obra. Eu vou deixar de estar empregando a mulherada aqui. Então, olha que complexo que é. Ela tem outro detalhe. Ela tem que fazer... Ela é tão incrível, para não falar foda, né? Ela é tão incrível, para não falar foda, que ela tem que fazer a empresa de castanha gerar lucro, para que esse lucro seja revertido para o projeto e que aí sim se torne autossustentável. Olha o desafio. E contratando gente. Uma das fábricas que eu fui da Alcione,
Ela falou, Marcos, eu toco essa fábrica aí com 80 pessoas, tem 800. Ela sabe. E a Alcione é empreendedora. A Alcione é uma das mulheres mais ricas do Brasil, que vendeu a empresa dela no auge com 40% do mercado, que era a FLC Lambdas. Todo mundo conhece a FLC Lambdas. No auge da FLC Lambdas, com 40% de share, ela falou, eu vou cuidar, fazer o bem, né? Ou eu vou continuar tocando minha empresa. Os dois não dá. Ela toca hoje o projeto Amigos do Bem do jeito que ela tocava a FLC Lambdas. Ela faz aquele troço dar dinheiro, ela faz aqueles meninos aprenderem. É uma tratozona. É um projeto muito sério. Inclusive, eu queria até pedir, olha só, você nem sabia que eu ia falar isso, né? Toda hora tem que explicar isso para não dar a impressão que é. Mas, gente, as empresas que têm, os supermercados que têm aquela sacolinha lá, Amigos do Bem, comprem aquela sacolinha hoje. Os caras estão querendo comprar sacola. Não, isso que eu ia falar, exatamente. Não, mas não é só comprar, no caso que você falou da sacola. Mas, cara, tem 2 lojas de brinquedo. Tem uma PB Kids, que é uma das grandes apoiadoras do projeto. Cara, a gente tem a maneira que a gente tem desses empresários, todos vocês aqui, também devem ter os projetos sociais que vocês apoiam, as empresas de vocês. Então, que um ajude no compra da empresa do outro. É a melhor forma da coisa se perpetuar, né? Oi. Olha só que legal. Assinatura de casamento. Tem isso? Estou dizendo, a Alcione é muito craque. Ela toca aquele projeto, ela chama de filhos, né? Ela tem 150 mil filhos no sertão nordestino. Posso fazer um último comentário, Marcos? É porque acho que acho que o tema até mais importante do evento, acho que é esse, né, do Amigos do Bem. E eu vou confessar um negócio que aconteceu comigo uma vez. Eu estava no Pão de Açúcar, né, e aí eu estava prestes a passar lá no caixa, aí veio uma pessoa com um coletinho amarelo, chegou para mim, você pode levar aqui esse arrozinho, esse feijãozinho e tal? E eu admito. Não sei para onde que é isso e tal. Olha como é que são as coisas da vida. O ano passado eu estava em cima de um caminhão entregando justamente a arrecadação para as pessoas que estavam precisando, né, naquele dia lá do lado do Thiagão, do lado do Marcos, e falei, cara, que loucura, né? Olha como é que são as coisas. Eu não esperava, às vezes a gente fala não para um negócio, não sabia para onde ia, aquele recurso, né, que eu estava colocando, e no final eu estava, depois de anos, entregando lá no meio do sertão, né, para quem realmente estava precisando. Os Amigos do Bem tem muitos voluntários, são 11 mil voluntários, então todas as vezes que vocês verem falar em Amigos do Bem, pode olhar diferente, que é uma instituição seríssima, competentíssima, que tem início, meio e fim, ela não pensa só em essencialismo. Você indo na série dos Amigos do Bem aqui, você já deve ter ido lá, né, Thiago? Já foi? Você não vê funcionário, 90% das ONGs que eu conheço, toda a arrecadação paga o salário de todo mundo que trabalha lá e sobra 10% para chegar na ponta final. Pra você ter uma ideia, a Alcione tem avião dela próprio. Ela não entra no avião dela, para ela, tem 5 anos. O avião fica no Nordeste, levando gente, levando médico, dentista, voluntário que vai lá para o interior que não tem como chegar se não for de avião. O avião dela hoje fica parado praticamente no aeroporto de Recife. 4 meses atrás, só para finalizar, para falar um pouco mais da Alcione, 4 meses atrás ela me ligou, Marcos, estou vindo dos Estados Unidos. Por que você está vindo dos Estados Unidos? Eu estou vendendo meu apartamento lá, estava com um apartamento, vendi meu apartamento em Miami, mas por que você vendeu? Marcos, tem 2 anos que eu não piso no meu apartamento, porque quando eu tenho tempo livre eu vou para o sertão. Não é tempo livre, ela passa 10 dias por mês lá. Marcos, acabou de voltar essa semana. Só colaborando também, a nossa escola lá no Vale do Catimbau, pessoal, lá no sertão, atingiu o IDEB 9.2. Imagina só no sertão, 9.2, uma das melhores do Brasil, porque o trabalho realmente é divino e sem educação, sem preparo, o Brasil não tem futuro. Custam mais de 10, 15 mil reais que não tem essa pontuação, tá? Só para vocês entenderem o nível do que essa mulher está fazendo. De passagem, porque nós não vamos falar mal, que a gente tem alguns amigos que são donos de algumas dessas escolas. Mas, acho que a maioria
dessas escolas de 10, 15, 20 mil reais, né, que tem um hotel aqui em São Paulo, não tem esse 9,2 do IDEB. Mas é isso, gente, vamos. Thiago, Muito agora a bom. bola está com você. Agora, quem sabe, era o Faustão que falava, quem sabe faz Faz ao ao vivo. vivo. O Thiago viu as cadeiras, né? Pô, mas eu não vou falar sozinho, eu não trouxe telão, não trouxe projeção, não trouxe nada, como é que vocês preferem? Eu falei, Thiago, do jeito que vier eu traço. Foi a resposta dele. Então, gente, vai ver uma puta palestra aí, viu? Thiago Ribeiro! Obrigado aqui pela introdução. Foto dessa, nunca participei de um evento com uma foto tão grande, não posso dizer que é bonito para parecer. Vocês perceberam que eu mudei o lado do cabelo, né? O cabeleireiro mandou mudar, falou que estava ficando meio careca, que precisava. Eu disse, tá bom, faz aí. Né? A última vez que alguém tinha mudado tinha sido a minha mãe. Muito obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui. Quando o Marco mandou a mensagem, ele começou a explicar o que ia ser o evento e tal, e começou a falar o nome das pessoas que viriam, né? Eu falei, pô, ele tá maluco, né? Eu não tenho um livro escrito, não tenho podcast, nunca fundei nenhuma empresa, que danado. Aí no final ele falou, não, é porque a gente quer que as pessoas falem das cagadas, você cagada eu tenho. Aí, ainda está competindo por livro, por podcast, nem por Shark Tank. Né? Achei o Marco as apresentações pela manhã, fiquei aqui assistindo e aprendendo junto com vocês, mas os erros a gente tem, né? E, bom, deixa eu contar um pouco então quem eu sou, para quem não me conhece. Meu nome é Thiago Ribeiro, eu sou de Recife, para quem não sacou o sotaque ainda, moro em São Paulo há 20 anos. Comecei minha vida lá como vendedor de carros usados, uma concessionária sem ar-condicionado, que o teto parecia de um posto de gasolina, meu pescoço era bronzeado. Era um bom vendedor, me considero um vendedor até hoje. Eu sou varejista desde sempre, trabalhei no Bom Preço, que é uma rede de supermercado do Nordeste, depois fui comprado pelo Walmart, vim para São Paulo, fiquei no Walmart bastante tempo, depois eu fui para Casa do Pão de Queijo, também é um varejo, de service, diferente. E aí depois eu fui para a Centauro, do Tião, que já era Sebastião na época, que é o grupo SPF, e lá eu vivi uma jornada super interessante. Assim, foi 2015, para quem lembra, o Brasil estava um pouco difícil, né? Teve crise, Dilma, juros parecidos com o que a gente está vendo agora, sem querer antecipar o que pode vir pela frente, mas a gente estava em crise. A companhia estava precisando fazer uma reviravolta e se reinventar, porque o risco de morrer era iminente. Para não dizer que só faltava o atestado. E o desafio era como é que a gente organiza a companhia para ela sobreviver por um tempo, para depois a gente organizar ela para ela sobreviver por muito tempo. Em 2015 a gente fez um monte de mudança, a gente fechou loja, unificou estruturas, fez todas aquelas coisas que vocês sabem fazer e que são difíceis de você fazer, né? Que demandam coragem para você tomar decisão. Aí em 2016 a gente foi sobreviver, era o primeiro ano pós mudanças traumáticas. E 2016 foi o melhor ano da história em resultado. A gente falou, opa, já não vou morrer agora, pelo menos, né? Mas a empresa para o cliente continuava parecida, até pior, porque a gente economizou na manutenção, as luzes ficavam apagadas e tal. E a gente falou, não, agora a gente precisa se reinventar para o futuro. A gente começou a se debruçar o que estava acontecendo com o mundo. Nessa época, todo mundo falava que o mundo ia acabar por conta do digital, marketplace, a Amazon vai chegar, loja física já era. E a gente fez um exercício de construir esse mundo novo a partir do cliente, a partir da jornada dele. A gente tomou a decisão de investir muito em multicanalidade, em omnichannel. Inclusive, a gente ajudou a desenvolver o sistema de Omni, que é a Lynx vendeu, que vende, aliás, para o mercado hoje. Foi legal porque um dos caras que participou do projeto estava aqui hoje de manhã. Ainda está, cadê? Olha lá. Está ainda acreditando muito no omnichannel, então não é sobre ser digital ou ser loja física. A gente revisitou a jornada, criou uma loja nova, que era a X5,
toda remodelada, então tinha uma esteira para você correr, um provador inteligente que identificava a roupa que você entrava lá, check-out imóvel, possibilidade de você comprar em casa, retirar na loja, comprar na loja, receber em casa, enfim. Era uma mudar da água para o vinho. Eu lembro que eu conversava com o time e dizia, a gente tem algumas missões aqui. A primeira é voltar a ser desejado pelo cliente. Ele precisa voltar a amar a gente. A segunda é voltar a ser desejado pelos parceiros. Aí que vinham as marcas, Nike, Adidas, etc. Os shoppings, né? Eles têm que ver valor na nossa parceria. E a gente fez esse negócio muito afinco. Né? Em setembro de 2017, a gente inaugurou a primeira, que foi uma loja reformada no Anália Franco, aqui em São Paulo. E essa nova operação, que não era só uma loja clássica, né, uma loja Uni, etc., ela foi um tremendo de um sucesso. Ela crescia 50%. Para uma operação de varejo tradicional, crescer 50% é razoável. O NPS dela era 10 pontos acima da média da rede, que me dava um indício de que o cliente estava gostando. E aquele dia foi marcante porque, além de eu bater o carro na volta para casa, eu lembro de cada detalhe porque o telefone começou a tocar. Os parceiros começaram a falar, caramba, que loja legal, vamos fazer mais. Só que a gente não tinha tanto dinheiro ainda, né? A gente estava pagando as contas, mas não sobrava. E aí a gente tentou fazer o IPO em 2018, em abril, porque a IPO não é uma estratégia, é só uma forma de você captar dinheiro, ou abrir uma janela para você fazer isso de maneira recorrente. A gente foi ao mercado, o mercado estava fechado, parecido com o que a gente está vendo hoje aqui. E aí os investidores falaram assim, olha, muito legal isso que vocês estão fazendo, mas tem quanto tempo? Em 3 meses. E o negócio do homem, tem 6. Quantas lojas dessas já tem? Em abril de 2018 a gente tinha 3 lojas. Eu falei, muito legal, mas não sei se vai dar certo, eu não pago esse valor. Eu pago pela rede sucateada, velho, que você tem. Aí voltou para casa, falou, ó, tem dinheiro, vamos continuar trabalhando. E quando a gente vai fazer aqui hoje, a gente monta um plano que é apresentando o que a gente vai fazer com o dinheiro que entra, né? O dinheiro era para reformar as lojas que a gente tinha, transformando elas em G5, e obviamente pelo resultado que essa transformação gerava, trazia muito retorno. A gente não deu dinheiro, voltou para casa e começou a trabalhar. Não vamos fazer as 15 lojas que a gente queria fazer esse ano. E aí começaram a ligar, por surpresa nossa, aqueles parceiros. Vendedor de shopping grande, não vou ficar citando para não ser injusto com nenhum, mas tem um ponto aqui, eu quero fazer uma loja daquela. Eu disse, eu também quero. Estamos alinhados até aqui, eu só não tenho dinheiro, né? Pô, que pena, mas não tem como redirecionar isso. Não dá. Aí tá bom. Aí daqui 2 dias liga, quanto é que custa essa loja aí? Na época estava cara ainda, porque a gente não estava sabendo fazer do jeito certo. 4 milhões. Ah, tá bom. 2 dias depois eu quero, eu tenho dinheiro. Eu dou dinheiro para você fazer a loja aqui no meu shopping. Aí a Nike, a Adidas e outros grandes parceiros começaram a falar, não, eu também coloco dinheiro. Eu ajudo vocês a fazer. E aí em 2018, que foi o ano que a gente tentou a IPO, a gente foi ao final do ano com um plano que a gente apresentou para os investidores 100% executado. Então a gente fez tudo que a gente ia fazer, só que sem o dinheiro deles. Aí em abril de 2019 a gente foi de novo fazer o roadshow e tentar fazer o IPO. E a gente chegava e era mais fácil, porque os investidores são basicamente os mesmos, né? Tá aqui o plano que a gente apresentou no passado, tá aqui o que a gente fez. A gente fez o que disse que ia fazer sem você colocar o dinheiro. O cara fala, agora tem 15 lojas, todo mundo... Caraca, agora eu quero, tá? O preço é diferente. Agora paga mais, né? E daí a gente fez o IPO em abril de 2019. Foi o primeiro IPO depois de 13 meses de mercado fechado. Não tinha ninguém abrindo capital. E a gente abriu a R$12,50 e em fevereiro do ano seguinte bateu R$54. Saiu na imprensa que foi um dos melhores IPOs do ano, etc. Mas, não é minha opinião pessoal, não quero ficar jogando confete. Mas aí, a história que eu quero contar, ela passa perto dessa história do IPO e do sucesso que foi a G5 e desse movimento de ganhar confiança. Né? A gente, em um dado momento, já sabia que estava com o modelinho pronto. Né? E a gente se empolgou. A gente queria fazer mais. A gente estava recebendo muito elogio. As pessoas falavam para esses caras assim, bom pra caramba. Isso aí é matéria. Pô, essa turma aqui fica de olho. E aí,
Você começa a se confundir, né? Mas não por isso, a gente falou, vamos criar um negócio diferente. A gente fez um projeto especial, pegou as pessoas mais brilhantes da companhia, pegou ajuda de fora, nas agências especializadas e tal, trancou todo mundo durante 2 dias num lugar muito legal, e a gente produziu lá o futuro. O futuro era, eu preciso ter um negócio que de fato me diferencie. Não pode ser só um varejista multimarca. Né? Sabe aquele dia que você fica trancado numa sala cheia de post-it na parede, com finger food, e todo mundo muito empolgado e tal? E a gente fez várias sessões de discussão até descobrir o que era o negócio. As pessoas, quando entram na nossa loja, não querem comprar um tênis. Elas querem correr. Eu tinha acabado de viver minha jornada de... Não parece, mas eu corri. Eu tinha acabado de viver minha jornada dos primeiros 5K, né? Primeira prova de 5 km. Vamos vender essa jornada. Não é um tênis. Ele vai ajudar as pessoas a atingirem esse objetivo. E elas precisam, além do tênis, de apoio técnico, de um profissional de educação física que vai montar o programa. Para quem corre aqui sabe que tem as planilhas e tal. Mais do que isso, ela tem que ter esse técnico disponível para falar com ela quando quiser. Ela vai precisar de produto, o melhor tênis, o tipo certo de pisada, a meia correta, o short, a camisa, às vezes um fone legal para corrida. E ela precisa de motivação. Quem já conversou sabe que em algum momento se sofre um pouco. Então seria muito legal se a gente conseguisse motivar essa pessoa ao longo da jornada. A solução encontrada. Vamos criar um programa de assinatura e você não compra o tênis. Você compra uma assinatura, que é meus primeiros 5K. A pessoa vai receber uma caixinha, um produto, era tênis, a meia ali na primeira etapa. A gente produziu um aplicativo. Nesse aplicativo, ela conversava com o seu treinador lá, com o seu técnico. E, para a motivação, a gente decidiu fazer uma minissérie que a pessoa que era protagonista da minissérie estava vivendo essa mesma jornada. Para poder dizer, olha, estou começando a abrir a caixinha por hoje e tal, para ter essa empatia e passar por todos os pontos que quem faz esse negócio vive. A gente contratou a Alice Beckman, que era uma atriz que estava bombada na Globo, novela das 9. Produzimos uma minissérie, a gente tem empresa de varejo. Produzimos uma minissérie assim de ganhar Oscar, linda. Construímos um aplicativo do zero. O engraçado foi que, ao final desses 2 dias, a gente já tinha um mock-up de tudo que a gente ia fazer. Ficou tão... O pessoal aqui já falou um pouco de francês ao longo do dia, mas ficou tão foda que ele falou, pô, já deu certo. A gente fez uma festa no final do 2º dia para comemorar. E aí, depois, vamos trabalhar para executar. Construir aplicativo, contratar todos os treinadores. Ele montou tipo um saque de treinador. Contratar atriz, contratar produtor, gravar minisséries, etc. A gente fez tudo isso. E lançou. E a gente já estava, né, todo mundo aqui é super-homem e tal. Vamos lançar. Primeiro dia. Um detalhe. A gente ia lançar numa plataforma que era central. 200 lojas. Milhares de tênis, milhões de tênis vendidos. A gente conhecia aquele cliente. 3.000 vendedores treinados para vender aquele trem. Primeiro dia. 0 venda. Em nenhuma loja vendeu. Segundo dia. 1 venda. Aí dá para ver, não precisa nem de CRM, base de dados complexa. Quem foi que comprou? Foi um cara do financeiro, achou que era obrigatório. Aí começou a bater um frio, assim, disse, pô, tem alguma coisa errada. Em geral, não é com a gente que fez, né? Alguém na ponta ela está fazendo errado. O time não está sabendo vender esse negócio. Ele vende tênis, como é que vai vender assinatura? Não vai vender para a noite. A gente sabe como vender, também não sabe. Então criamos um programa de comissão muito maior do que a média para estimular os caras a descobrirem um jeito. De repente vai aparecer um cara começando a vender, a gente vai lá, copia e explica para os outros. Né? Pouca coisa, né? 30. Um dia, depois 25. Isso é nada, tá? Aí a gente chamou o time do escritório inteiro e falou,
a gente está muito empolgado com esse projeto, tem que dar certo, vocês não estão participando, tem que entrar, vocês têm que saber, a gente não sabe inovar. Aí entrou todo mundo para participar, para pensar assim. Aí deu um bonzinho de venda, foi para 100 e pouco. A gente foi olhar, o time do escritório comprando, para entender o que era o produto. Resumo da história, foi um tremendo erro. A gente errou de fio a pavio. Ninguém comprou esse negócio. E custou alguns milhões de reais. Contando só que a gente gastou lá, fora o tempo de todo mundo, a energia. E o final dessa história aqui, a gente ficou processando individualmente, cada um do seu jeito, o que tinha acontecido. Né? Alguns se sentindo mal e trazendo o insucesso do produto para eu sou um fracasso. Brigas internas, algumas. A culpa não é minha, é sua. Quando, na verdade, o que aconteceu foi que, diferente do que a gente fez na G5, a gente não ouviu o cliente. E aí de lá eu tirei 3 lições. A primeira é essa. Não dá para criar nada trancado numa sala olhando para o teto achando que você é genial. É tão óbvio, né? Mas acontece. E às vezes a gente gasta um dinheirão com isso. Não dá. O melhor lugar é junto do cliente. Falaram hoje aqui. Tem que estar ouvindo o cliente, ouvindo o time. Se tiver condições de fazer de uma maneira muito estruturada, faça. Se não tiver, vai lá para o campo ouvir. Né? Eu vi uma história de uma universidade americana que estava construindo um novo campus, um novo prédio, que era um prédio parecido com um Pentágono, assim, que ele, pernambucano, ele dá a volta e no meio ele tem um bulevar. Já viram esse tipo de prédio? Feito um quadradão que no meio é um jardim que as pessoas podem circular de um lado para o outro. E aí tinha um projeto para construir todo a estrutura e o meio era um bulevar lindo. Tinha espaço de convivência, tinha as calçadas para você atravessar da biblioteca para a sala de aula, etc. Quando estava na hora de executar o bulevar, o reitor da unidade falou, olha, a gente vai fazer tudo menos o bulevar, não faz. Porra, mas tá lindo, é um projeto. E era realmente bonito. E as pessoas apegadas ao projeto. Não vai dar, tal. Não explicou muito também, falou, coloca um gramado aí, vamos começar a vida, vamos começar as aulas. Fizeram um gramado. E toca o primeiro ano. Encheu de gente. E começa as pessoas a ir para um lado, para o outro, tal, usando. Ficou bonito o gramado. Não ficou feio, não. Aí no começo do ano seguinte, quando tinha acabado as aulas, ele chamou o mesmo time que tinha desenhado o bulevar. E ele colocou o projeto, olhando de cima, uma foto aérea, sabe, no campo de futebol, o projeto como havia sido desenhado, e uma foto do lado direito do gramado, como estava naquele momento, no final do ano. E como dá para imaginar, o gramado estava todo pisoteado. Alguns caminhos nem tinham grama mais. Faz sentido, né? Quando começa a andar na grama, vira aquele, como é que chama aqui em São Paulo? Trilha, né? Lama, às vezes chover, mas estava todo marcado. Ele falou, a gente vai fazer agora as calçadas, só que a gente não vai usar esse projeto. A gente vai construir em cima dos caminhos, das trilhas. Parece uma bobagem, uma historinha, mas ela é muito profunda. A gente tem que procurar onde estão as gramas pisoteadas e construir em cima delas. Segunda coisa que eu aprendi, faz pequeno. Se você tem incerteza sobre o assunto, faz ele pequeno. Não precisa ser grande. Diminui a incerteza, aumenta a tua confiança. Vou dar um exemplo, eu fiquei obsessivo por procurar caminho de rato em Gramado. Estou trabalhando na ReHap. E um dos grandes desafios do varejo era fluxo para a loja. Eu fui em uma das lojas, e aí visitando, conversando com o gerente falou, eu estou aqui 25 anos, e era muito legal. Pô, conheço as famílias, conheço as crianças, vi muitas crescerem. Tem pais que vêm aqui, deixam as crianças comigo, e vão almoçar, fazer as coisas. Primeira coisa, para de fazer isso. Não fica com filho de ninguém, pelo amor de Deus, não pode, né? Vai que acontece que ninguém cai e quebra um dente, confusão vai ser. Mas ao mesmo tempo acendeu a luz do... Pô, isso aqui é uma grama pisoteada. Tem gente que vai na nossa loja e deixa as crianças lá para ir fazer alguma coisa. Interessante. A gente podia ter começado a construir os pay-to-play, essas bibliotecas pagas dentro da loja
do dia para a noite. Só que a gente decidiu testar. Será que eles topam pagar por isso? Ao invés de construir, a gente pegou duas lojas aqui em São Paulo, pegou uma da Ré, uma da VB, comprou um cercadinho, algumas mesinhas, montou atividades nas férias de julho do ano passado, e que você pagava por hora. Tinha oficina de design, tinha oficina de pintura, essas coisas. A gente só queria saber se o cliente que entra na nossa loja topa deixar o filho lá, confia na gente, e topa pagar por isso. Resultado, quase não tinha horário, lotado. Aí falou, opa, tem coisa aqui. Aí a gente construiu uma segunda agora essa é muito mais estruturada. Para testar uma segunda dúvida. Beleza, você vai pegar o espaço da loja e vai botar serviço lá dentro? Esse negócio vai acabar com a venda do varejo. Como que faz isso? A gente pegou uma loja pequena, a gente queria testar o quanto o varejo reage, tirou 20% da área dela e construiu uma brinquedoteca lá. Um espaço para você deixar as crianças pagando, agora organizado, sisteminha, tudo bonitinho. E o mais incrível, não só as crianças pagam, como agora a gente mede, eles voltam muito mais vezes. O varejo, o brinquedo, nossa recorrência de compra 2 vezes por ano. Esse espaço tem uma recorrência de 8 vezes por ano. O que a gente queria testar? Não era se o cliente topava pagar, eu já sabia disso, eu queria saber como é que ficava o varejo. A gente reduziu 25% do estoque e 20% da área. A venda cresceu 12%. São Paulo, no mesmo período, estava crescendo 9%. Ficando por bom aqui. Não é o projeto acabado. Não é. A venda dessa loja, 10% dela já é receita de serviço. Imagina uma empresa de varejo que tem que cortar a despesa em todo canto, colocando serviço dentro da loja. Eu não pago R$1 mais de aluguel. Eu não preciso pagar mais pelo time. O time é multifunção, eu uso dos dois lados. Agora a gente está fazendo mais, vão ser 15 até o final do ano, mais 10 lojas em que a gente vai fazer a ampliação da Libertudo, mas em cada uma delas a gente vai testar uma coisa diferente. Então não se trata de não fazer, se trata de começar pequeno e fazer rápido. Quer dizer, 1 ano depois do primeiro teste, a gente já vai ter 10% da rede com um novo projeto e 10 aprendizados diferentes. Na verdade, 15, porque serão 15 lojas. Cada um ensinando uma coisa para a gente. E esse tipo de mudança, de fazer aos poucos, ele é poderoso. Então, primeira coisa, foca no cliente, né? É o caminho na grama. A segunda, testa e constrói devagarinho. E a última, para fechar, é uma frase que a gente usa recorrentemente lá na empresa. Não ache que o insucesso de alguma coisa que você fez é o seu insucesso. A gente fala muito de separar os problemas das pessoas, para tudo. O carteiro não tem culpa do conteúdo que está na carta. Se você começar a bater nele, ele para de entregar a carta. Você vai ficar sem saber o que está acontecendo. O erro faz parte. Quem não erra, não constrói nada. Lá, a gente fala o seguinte, a gente não faz as coisas para dar certo. A gente faz até dar. Parece bobinha, mas ela é muito profunda. Fazer para dar certo é o que eu fiz na primeira vez. Constrói tudo. Vai dar errado. Se vai dar errado, faz pequeno, porque esse erro também não vai te atrapalhar muito. Fazer até dar certo significa que você pode errar 10 vezes, desde que você tente 11. E você aprenda com o erro. Então, quem não está errando pequeno, de maneira planejada, não está fazendo nada. Tem que fazer até dar certo. Essa é a minha experiência. Desculpa o tempo esgotado, eu me perdi um pouco, mas eu acho que valeu a pena por conta do amigo do bem. Paulinho, abre para a pergunta. Não, acho mais uma pausa especial do Deus. Pessoal, vamos abrir para a pergunta? Quem que gostaria de fazer uma pergunta para o Thiago? Aqui, amigo, eu vou pedir para que você se apresente, tá? Valeu, irmão. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Viana, eu sou dono da Hackeando Ansiedade. Nós trabalhamos com cultura organizacional e saúde emocional nas empresas. E a pergunta que eu vou te fazer, eu gosto de fazer para todos os empresários, porque em muitas fases das empresas, né,
nós acabamos entregando um suporte para CEOs, presidentes, o que for, por conta de desgaste emocional, porque o líder também sofre, não é só o colaborador, né? E eu gostaria de saber, pode ser mesmo nesse ponto que aconteceu, de não ter escutado o cliente, fazer um plano mirabolante, depois tomar um balde de água fria, né? Nesse momento e em outros, como que foram os deslizes emocionais da sua vida, como que você lida com isso, você escondeu ou compartilhou com a sua equipe, ou não? Conta um pouquinho pra gente, se possível. Pergunta muito boa, eu vou tentar ser sucinto. Na verdade é que a gente vai crescendo crescendo em idade, envelhecendo, ele vai amadurecendo e vai aprendendo a se conhecer. Tem muita característica minha que eu via como defeito. A maior parte da minha vida, até a juventude, 20 e poucos anos. Eu sempre fui mais criativo, eu sempre era menos disciplinado de seguir regrinhas e tal. E você pode ver isso como um cara que é ruim para entrar no exército, talvez. Não dá para você ser criativo ali. Mas talvez para coisas que demandam criatividade seja bom, né? E eu comecei a sofrer menos à medida que eu fui ouvindo essas coisas. E por sorte eu tive a oportunidade de exercitar em algumas posições, em algumas empresas, e começar a perceber que isso era a minha qualidade. Como que eu tratei isso ao longo do tempo? Eu preciso estar em um lugar que me permita ser a minha melhor versão. Eu não abro mão disso. Porque a minha melhor versão ela funciona só, ela vai no automático. Se daqui a, sei lá, 10 anos não tem mais nada, ou eu sou incapaz de ver coisas para melhorar no que a gente faz lá no grupo de rap, eu vou pedir para sair. Traz alguém que consiga pensar. Pensar diferente, mudar, melhorar. Porque eu vou desmotivar. Eu já vivi essa experiência de ir para um lugar que o cara disse, cara, não precisa fazer nada, está tudo pronto. Ele só quer que eu ouvir de vez em quando. Eu definhei isso 100 vezes. Então procura um lugar que te permita ser a tua melhor versão. Insiste nisso. Beleza, às vezes para entrar no time você tem que entrar no gol. Mas você quer ser lateral esquerdo, cara, trabalha para ir para lá. E não fica muito tempo no gol não, porque cada dia que você perde aqui é um dia menos na vida que você pode ser feliz. Acho que esse é o ponto, e eu falo isso muito com o time. A gente fala muito de como é que a gente cria uma empresa que seja a melhor versão. A sua melhor versão possa aparecer. Hoje temos uma pergunta aqui do Carlos. Bom, parabéns pela apresentação. Meu nome é Carlos Prado, sou do Grupo Tour House. Eu trabalho com viagem, né? O futuro chega, o momento vai mudando. Como eu trabalho com viagem, a longevidade é um ponto super positivo. Tenho certeza que muitos aqui vão viajar muito quando aposentar ou quando não está aposentado. A pergunta vai para a RIEP. Cada dia mais as pessoas estão tendo menos filhos. Como ser? Qual é o seu farol alto para que no futuro você continue com esse brilho na companhia? A população mundial está mais ou menos em 8 bilhões de pessoas. Em 1900 ela era 45 bilhões. A população mundial nunca cresceu tanto como vem crescendo agora. Isso é um ponto. Óbvio que alguns países mais do que outros, etc. Tem uma pergunta parecida com essa aqui, mas ela é lateralmente diferente que fazem para mim. Mas pô, as crianças estão brincando cada vez menos com brinquedo. É verdade, o brinquedo ele tem dividido espaço com a tela, talvez com um amadurecimento mais rápido, né? E eu acho que aqui para esse ponto tem uma questão, que é elas não deixam de brincar, mudaram a forma de brincar ou com o que brincar. O Júnior falou sobre forma, né? A paixão tem que estar no fundo da parede, não na fronteira. Se a brincadeira era com boneco e agora é com maquiagem infantil, que é uma brincadeira, eu tenho uma filha de 11 anos, há 2 ela brinca de maquiagem, mas olha, ela não está se maquiando, ela me maquia, né? Então é uma brincadeira. Por que não ter maquiagem infantil? Isso é uma verdade. Então, o mundo está mudando e a gente precisa encontrar a forma diferente de entregar o mesmo valor. A segunda é, ao mesmo tempo que a gente consegue dizer que tem menos crianças brincando, a gente nunca teve uma geração de adultos que brinca tanto. Talvez tenha sido a geração que cresceu com brinquedos, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir na CCXP, na Comic Con, um evento que acontece em São Paulo, 3 dias. É impressionante o que é aquele evento. É adulto comprando. A gente tem feito um evento em loja recorrentemente para colecionadores. Ontem teve um. Acontece em todas as lojas, todo mês. Data marcada e tal. A loja enche de ter fotos assim, parece que estão distribuindo coisa de graça. Enche. Adulto.
comprando carrinho. E é legal os carrinhos, quem nunca foi atrás, vai ver, tem os que dão vontade de comprar. A população mais idosa, tem muita gente indo para jogos, quebra-cabeça. O mercado de jogos para adultos nos Estados Unidos está crescendo muito. A Lego é um exemplo. 70% do que a Lego vende dentro das lojas dela é para adultos. Eu sou um consumidor de Lego. Agora, óbvio, tem um desafio, né? Que viram até meme. Saiu um vídeo do Porta do Fundo, que era um adulto entrando na loja querendo comprar um boneco para ele, mas ele dizia que era do sobrinho e o cara da caixa falava, não é e tal. Então, como é que a gente torna essa loja, esse espaço também atrativo para o adulto entrar sozinho? Tem cliente nosso que fala, graças a Deus que eu tenho um filho agora, que eu tenho uma desculpa. Ele vai lá e compra para ele.